Rádio Aranãs. Bom, hoje é dia da gente apresentar a segunda parte da entrevista que fizemos com o professor Luiz Gonzaga. Ontem teve a primeira parte e hoje a gente vai em sequência com essa prosa muito interessante, muito agradável e muito oportuna aqui no Tarde Legal. Professor, quando se fala em contratar mão de obra e na dificuldade que se tem de mão de obra, o assunto, a tônica é a mesma. Todo mundo fala assim, mas o governo está dando tudo para os outros, o governo dá dinheiro para os outros todo dia, são auxílios, são bolsas, são isso, são aquilo outro. Aí o povo não quer trabalhar. O senhor concorda com essa afirmação de que ao governo interferir, oferecendo esses auxílios sociais, que muitas vezes desestimula a mão de obra? É uma pergunta muito difícil, né? A gente sabe que a gente vive num país onde a distribuição de renda é extremamente desigual e cabe ao poder público, em alguns momentos, reduzir essas diferenças e esses auxílios sociais, essas bolsas, etc. e tal, ela vem nesse sentido. Então, são importantes. E outra, é de se dizer também que esse dinheiro que chega como bolsa para a família do seu João, da dona Eva e tal, esse dinheiro faz a economia do lugar girar. Então não vou entrar na discussão assim, aprofundar isso, mas esse dinheiro circula. É preciso até que o governo tenha um certo cuidado com isso, que a gente vê muitas pessoas que recebem esses auxílios, recebem essas bolsas, sem necessidade, né? Tem patrimônio, tem renda, tem profissão, tem tudo, e muitas vezes aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Agora, pro indivíduo preguiçoso, né, talvez seja duro dizer isso num microfone de uma rádio com alcance da Aranãs, mas aquele indivíduo que não quer trabalhar, né, para ele isso é um prato cheio, né, porque ele se contenta com pouco, porque essas bolsas, elas mal dá pro mínimo necessário. Agora, o indivíduo que tem vergonha na cara, que trabalha, que tem berço, que foi bem criado e que é trabalhador, ele vai à luta. Então eu vejo assim, vou pegar mais a nossa experiência, não é um mundo perfeito, né? Mas o Paraná tem um índice, um IDH, um índice de desenvolvimento humano, bem superior ao de outros estados. O que eu vejo, e a sua pergunta me ajuda a responder isso, e foi muito bem elaborada, Jailson, é que, me desculpe os ouvintes, né? É uma opinião também, é que nós temos que depender o mínimo do governo. Se o governo não ajudar, não atrapalhar, desculpa, Já ajuda. se o governo, o prefeito, o governador, o presidente não atrapalhar, né, já está bom demais. Porque o que a gente vê em nível de Brasil é os governos atrapalhando. E do outro lado, de quem quer produzir, nós temos aquele pessoal que quer produzir de fato, e aí os governos passam, às vezes, até a ser um empecilho por meio das dificuldades, da burocracia, né? E aqueles que aproveitam desse ambiente, né, para dar uma desculpa, mas aqui o governo não ajuda. Então, eu diria assim, que lá para nós, o pessoal resolveu se juntar, formar associações, cooperativas e se organizar e depender minimamente de governo. Mínimo. O governo acaba indo a reboque dessas associações. A cooperativa chega e dita para o governo, olha, nós precisamos disso, nós queremos isso. O governo não está fazendo favor para o produtor rural, né? Agora, se o Jailson é produtor rural, vai lá e pede para o governo A, B ou C, para ele melhorar o acesso do sítio, parece que você está pedindo favor. Agora, quando você vai, a associação que te representa, né, vai lá, ele não tem que ir lá pedir, ele tem que ir lá exigir do governo. Tem que ficar claro para os administradores públicos que administrador público não tem que estar fazendo barganha com o produtor rural. O produtor rural é quem põe o alimento na mesa da cidade. Então, o prefeito, os vereadores, o governador, tem que tratar esse pessoal na palma da mão, com respeito. E respeito é fazer o quê? É a melhor estrada, tá? A melhor estrutura para transformar, por exemplo, o abacaxi em calda, transformar a banana em bala, transformar
a palha da bananeira em artesanato. Eu conheço a cidade de Novo Itacolomi, no Paraná, produtora de banana. Os produtores são de Dois Alqueires, né? A cidade vive da economia de produzir banana. Vende banana e da bananeira, né, o pessoal da Imbira faz artesanato. Parte da banana é vendida para o Ceasa e outra parte, na própria cidade, vira bala de banana com marca. Tem que ter marca, tem que ter rótulo. Eu penso que a partir daí se agrega valor, né, e para desse negócio de produtor ou trabalhador ficar achando que o governo tem que carregar o cidadão nas costas. Uhum. Né? Eu acho que o cidadão organizado tem que ditar o que o governo tem que fazer. Uhum. E aí vem a associação, vem o cooperativismo, que eu sei que é difícil, porque muitos querem tirar só o proveito da associação ou só o aproveitar da cooperativa. Na hora de juntar para trabalhar, aparece meia dúzia, mas na hora de tirar proveito, todo mundo quer. Enquanto nós pensarmos assim, né, seremos atrasados, os outros vão e nós vamos ficando. Então essa questão é bem complexa da mão A de obra. gente retransmite a conversa de redação da Itatiaia e teve um dia que eles abordando esse tema da pessoa que muitas vezes recebe um benefício do governo sem precisar, vai lá, entra na fila, credencia e tal e recebe. E um jornalista muito conceituado, um amigo nosso, o Eduardo Costa, ele fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ele falou assim: olha, você quer saber de uma coisa? Esse também precisa. Esse que vai lá e fica lá, entra na fila sabendo que ele não precisa, esse também ele precisa, porque ele sofre de uma pobreza muito pior do que a pobreza financeira, que é a pobreza de espírito. Porque para a financeira tem jeito. A pessoa hoje passa por uma dificuldade, amanhã ele supera e está produzindo. Agora, essa pobreza de espírito aí, de imaginar que ele tem que levar vantagem em tudo, isso aí é uma coisa difícil de ter conserto, porque isso é da moral, isso vem da moral. E realmente é isso, né? Muita gente querendo vantagem e dificulta a vida de quem realmente precisa. Concordo plenamente com o jornalista, né, em relação a isso, né? A questão do caráter, do comportamento, do jeitinho da levar vantagem em tudo, né? A gente já percebeu que quem pratica esse modelo está ficando para trás. E a sociedade não está aceitando mais esse tipo de indivíduo. Aquela coisa que, não sei se hoje ainda usa, né? Mas quando eu era criança ou adolescente, o indivíduo tinha uma profissão e precisava de um emprego, aí ia lá no prefeito, aí o pessoal falava: ó, tem um pistolão para conseguir. Usava essa expressão, Uhum. não sei se usa ainda. Sim. Então, fulano conseguiu um emprego na firma tal, na prefeitura, porque ele tem um pistolão. Lá para nós a gente costuma dizer assim: a questão da indicação ela é importante, certo? Mas o Jailson é um jornalista competente. E competência para mim é conhecimento, habilidade e atitude. Esses três adjetivos. E para produtor rural também. Produtor rural competente para tirar leite é aquele que tem conhecimento, aquele que não fica só tirando leite, ele procura ouvir uma matéria da Aranãos ou de um outro meio de comunicação que está falando sobre produzir leite. É aquele produtor que desenvolve as habilidades, procura aperfeiçoar o jeito de tirar leite para tirar o leite de uma forma mais produtiva, menos cansativa, e é aquele que tem atitude de mudar. Eu dei o exemplo do trator. Tem lá um trator velho que só dá dor de cabeça, vende e compra vaca. Certo? Põe vaca para produzir. Trator não produz leite. Né? Estou dando esse exemplo assim grosso, mas. Então, essa questão, né, passa por mudança de comportamento. Tá? Então não adianta você indicar alguém que é teu chegado para entrar numa firma, se a hora que essa pessoa entra na firma, dentro de 2, 3 meses, ela não dá conta do recado. Então, a indicação é importante para qualquer área da sociedade. Mas o indivíduo que não é competente, ele não se sustenta. Ele pode ser filho do dono. Que os funcionários começam, não, mas esse cara só atrapalha e tal. Logo o pai fala: ó, filho, vou arrumar outra coisa para você fazer, porque você está atrapalhando a minha empresa e está dando prejuízo. Então, assim, essa questão de qualificação, de comportamento, de ética, de moral. O indivíduo que vai para a fila pegar uma Bolsa Família, sabendo que ele não tem, ele está fraudando a corrupção, né, para ter o direito, né? Uma hora dessa, provavelmente ele vai ter que acertar essas contas, né, segundo os princípios religiosos. Mas ele está tirando de outro que precisa, né? Verdade. Eu acho que o indivíduo tem que
olhar para frente e querer crescer. Eu não sou exemplo, não sou rico, mas eu tenho minha profissão, tenho minha moradia, eu tenho duas filhas, uma formada em medicina, outra formada em direito, né? E eu era um engraxate de sapato em Capelinha, engraxador de sapato. Eu era vendedor de picolé na rua, na caixinha do isopor pro Erasmino, né? Eu vendi Guaranadinda, quem é da minha era sabe disso, né? Da época a gente furava a garrafinha para Com prego? tomar devagarinho para não acabar logo, né? Então, assim, o fato de você ter nascido pobre não significa que você não pode se tornar um indivíduo de sucesso na vida, tá? Eu me considero um homem de sucesso, porque vim de onde eu vim, né? Claro, eu tive um berço, né? O meu berço foi a Corina Macedo, né? Que lavando roupa, torrando café e fazendo PF, criou 5 filhos. Eu sou filho de um homem que os mais antigos conhecem, o Luiz da Júlia, que por força de circunstância era um sitiante bem-sucedido, falava-se até em fazendeiro, mas se tornou-se um alcoólatra, problemas mentais e tudo mais, e nem por isso nos impediu de irmos adiante. As minhas duas irmãs professoras, né? O irmão Isaías está aqui comigo, é um empresário da área de alimentos, né? O outro é um técnico agrícola, então, e assim tem várias famílias que a gente sabe que, né, o berço, o fato de nascer num berço simples, nascer na roça ou nascer de uma família pobre, não pode ser desculpa para o indivíduo não progredir na vida. Isso também é um negócio que precisa ser refletido. Ah, mas aquela história, né? Do Jequitá tá bom, casa de A vida não dá ferreiro. tempo de parar para lamentar, Não, né? você quer saber um ditado que eu quero pedir para os ouvintes refletir, talvez uma contribuição que eu deixo aqui hoje, para cada ouvinte? Aquele ditado popular que diz o seguinte: casa de ferreiro, espeto é de quê, Jailson? De pau. De pau. Isso eu convido os ouvintes a não aceitar esse tipo de argumento. Casa de ferreiro tem que ter o melhor espeto. Assim como o pedreiro tem que ter a casa, ela pode ser simples, mas tem que ser a melhor casa, porque se eu for contratar um pedreiro, chego na casa dele, é uma casa que está toda desarranjada, como que eu vou contratar esse indivíduo? Então lá nos colonizadores, quando nos colonizaram, para que a gente não pudesse pensar em crescer e ter uma qualidade de vida, não, filho, tudo bem, você é ferreiro, mas um espetinho de pau resolve para você. E as pessoas foram repetindo isso, e as pessoas contentam com espeto de pau. Não, nós temos que nos contentar com espeto de ferro e de inox, o melhor que tiver, né? Então, essa coisa da gente assim, os últimos serão os primeiros, pessoal, se for levar, tem o princípio bíblico, mas não dá para levar o pé da letra, né? Não é nesse sentido. Tem que correr atrás, tem que ter atitude, né? Pede ajuda. Um negócio que eu acho que nós temos, que eu vejo muito no Paraná, é um agricultor pedir ajuda para o outro, né? E os nossos avós faziam isso, Jailson. Eles faziam os mutirão para colher milho, para colher feijão, para bater. É verdade. E nós perdemos o que era de bom que os nossos avós, nossos pais em E era uma Capelinha. integração tão grande, né? Sim, tinha os mutirões, tinha as funções, que eram os bailes no encerramento da colheita. Todo esse ensinamento dos antigos que tem que ser respeitado foi caindo por terra porque existe a mídia boa e a mídia ruim, né? E muitas vezes a mídia ruim ela tem um impacto muito maior, porque notícia ruim vende mais que notícia boa. Muito mais. Então nós deixamos de praticar os conhecimentos que os nossos avós e avós nos deixaram e fomos comprando outros conhecimentos que não são bons. Tá? Então, eu acho que o capeliense e toda a região, né, tem que, inclusive, abrir mão de um outro ditado popular que eu gosto muito, né, que é ver para crer. Hoje o indivíduo não precisa ver para crer, não. O agricultor, se ele quer começar a transformar o marmelo numa cultura e fazer negócio disso, eu estou falando do marmelo porque desde que eu me entendo por gente, eu sou consumidor de uma marmelada que se produz aqui na região. E eu lembro que aqui deve ter uma variedade de marmelo que nem as universidades melhores do Brasil, os cursos de agronomia, os pesquisadores, não devem conhecer essa variedade. Aí eu fico me perguntando, por que que o marmelo não se transformou num negócio em Capelinha? Não só a produção, um alqueire de marmelo, 2 alqueires, para
fazer agroindústria. Quando eu digo agroindústria, não é indústria de grande porte, não. É indústria de pequeno porte, com rótulo, inspeção municipal, inspeção estadual, e vamos colocar isso, né, na mesa do consumidor. Sim. Você me fez lembrar mais, é muita coisa, eu fico empolgado até, porque como capeliense que sou, um negócio que eu acho muito bonito para nós lá é que os supermercados, as redes, grandes mercados, a maioria deles, em parceria com as associações, com a Federação da Agricultura do Paraná, eles têm um espaço dentro da loja específico, sabe para quê? Para colocar a farinha, para colocar a bala de banana, para colocar o vinho daquele agricultor familiar. E o agricultor familiar não paga para isso. Quem ganha com isso é o dono do supermercado. Porque o indivíduo vai lá comprar um vinho do sítio e, junto com o vinho, ele leva o sabão, leva um outro objeto do supermercado e vai comprando. Uhum. Então, boa parte do nosso mercado, eu participei dessa campanha lá 20 anos atrás, tem um espaço da agricultura familiar, bem grande, não é lugar escondidinho no mercado, não. É no melhor lugar, onde o dono do supermercado colocaria o seu melhor produto, que tem as estratégias de venda. Uhum. Então, ali está uma prateleira grande, onde tem os produtos da agricultura familiar. Claro que não é o estoque, é uma amostra. Uhum. Né? Pouca coisa. O indivíduo entra ali no supermercado e ele consegue comprar um produto da roça. Quem ganha com isso? O dono do sítio, o dono da roça e o dono do supermercado. É verdade. Custa alguma coisa para o empresário? Ele vai ceder ali 5, 6, 8 metros quadrados dentro da loja, né, para pôr um produto, para valorizar o homem da terra dele, porque é dali que ele está vivendo, o supermercado dele está vivendo, porque as pessoas daquele lugar compram lá. Então não é digno, não é justo olha, eu tenho uma loja bonita, eu vou ceder um espaço aqui para a associação de produtores, para o artesanato. Uhum. Eu visitei o Buritis ontem, Dona Zezinha, posso citar o nome, Claro. né? Dona Zezinha, Pessoa seu fantástica. Ulisses, não conhecia, mesmo sendo da terra, eu não conhecia. Olha que tamanha a minha ignorância, eu nasci e me criei aqui e não conhecia o Buriti. Então, aquela coisa de que santo de casa não faz milagre é mentira. Santo de casa faz milagre. O que depende é da boa oração. Uhum. Eu era daqui e não conhecia o Buritis. Eu fiquei encantado. Né? Uma produção artesanal de alto nível. Né? Até sugeri para Dona Zezinha, que é uma pessoa que parece que passou por todos além da natureza dela, passou por todos os cursos de atendimento ao cliente, porque... Ela é fantástica. Falei, Dona Zezinha, mas por que a senhora não agrega aqui um café da roça? O pessoal vem comprar o artesanato, que é maravilhoso, peças dignas dos melhores artesãos mundiais, e por que a senhora ela já tem a cozinha, até parece que não dá nem vento naquilo lá, porque você não vê uma folhinha fora do lugar. Uhum. Falei, Dona Zezinha, por que a senhora não agrega um café aqui, um café colonial, um café da roça? Aí o visitante, o turista vem, faz as fotos, compra o que tiver de comprar e tem ainda o café. Isso não é explorar, isso é turismo sustentável. É verdade. Eu estou falando dela, mas com certeza a Capelinha tem várias outras propriedades que poderia explorar o turismo rural, talvez até tenha já, né? As cachoeiras, isso para nós lá também é muito forte. O produtor produz horta, mas ele também tem lá dentro do sítio um espaço onde ele tem a conserva, onde as pessoas vão lá, tá na cidade domingo sem fazer nada, vai lá, o Jailson é dono de um sítio lá no Paraná, ele produz pepino e também vende conserva de pepino. As pessoas querem ir comprar lá, roda 15, 20 quilômetros, claro, estradas sempre boas. Então, sabe, essas pequenas coisas que não... É verdade. Professor, agradecer a sua presença, o papo agradabilíssimo e assim com muitas sugestões, fazer o convite para quando voltar a Capelinha, estar conosco aqui novamente, para a gente ir atualizando a prosa e trazendo todas as tendências da agricultura, né? E com esse conhecimento sobre o Paraná, que é uma região muito próspera, para poder trazer as inovações para os nossos produtores daqui. Jailson, eu que agradeço essa iniciativa sua. Essa iniciativa sua se enquadra dentro daquilo que eu falei da competência. E eu não preciso puxar teu saco, tá, mas eu faço questão de dizer. Né? Eu acho que se você me ligou, me conheceu em algum momento aí que a gente não se conhecia pessoalmente, falou, pô, vou dar a oportunidade desse indivíduo falar alguma coisa. Isso está dentro do adjetivo atitude. Porque muitas vezes o indivíduo tem conhecimento, ele tem habilidade,
né? Conhecimento é a teoria, habilidade é o saber fazer e atitude é o querer fazer. Então, às vezes, você até tem o conhecimento que eu estava aqui, você sabe da habilidade de lidar com os microfones, com os aparelhos, o Luiz está te auxiliando aqui na gravação, mas você não tem atitude. Fala, não, deixa para lá, que contribuição. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, né, tire proveito dessa conversa nossa. Então, para que a gente não fique só no campo do conhecimento, né, eu quero deixar um recado de atitude aqui para os ouvintes do Jailson e de toda a Aranãs. Eu moro no Paraná há 35 anos, né, como já foi dito, sou um professor universitário e sou consultor. Eu tenho uma rede de contato muito boa com o pessoal das cooperativas, Cocamar, Coamo, né, que são grandes cooperativas, mas também tem as cooperativas pequenas. Tá? Eu quero deixar público aqui que eu estou lá no norte do Paraná, desde que, né, se organizem aqui por meio de uma liderança, por meio de uma EMATEC, que é governo, mas não precisa ser só a EMATEC, que é governo. A sociedade civil me coloca à disposição no norte do Paraná, né, para receber uma comitiva, vamos dizer assim, uma excursão técnica rural, né, para passar lá uma semana com a gente, visitando as experiências e, num segundo momento, que a gente possa trazer o pessoal de lá para conhecer também o tanto de coisa boa que tem aqui. Porque Capelinha tem muita coisa boa, Veredinha, Turmalina, todos os lugares, Minas Novas, né? Talvez não tenha a mesma visibilidade, porque é o outro ditado popular que eu gosto muito. O produtor rural de Capelinha e de região teria, aqueles que não estão fazendo ainda, na minha opinião, teria que fazer o que a galinha faz. Desculpe a brincadeira. A galinha põe o ovo e faz o quê? Faz barulho. Faz um barulho danado. Ela é a melhor professora de propaganda que nós temos no mundo, são as galinhas. Certo? Ela põe o ovo e avisa e a produtora vai lá colher o ovo. Diferente da pata. A pata põe um ovo muito maior, né? 2, 3 vezes maior que o ovo da galinha, mas não avisa para ninguém. Então acho que nós devemos deixar de ser pata, né, para ter o comportamento da galinha, né? Vender o nosso produto, agregar valor ao nosso produto. E fica o convite, né, para a sociedade civil organizada, desde que nos avise pelo menos com 6 meses de antecedência, para a gente criar um cronograma, um roteiro, né? Arrisco dizer que o pessoal teria despesa só com os deslocamentos. Estadia, local para ficar, tudo certinho, a gente consegue ajustar isso lá. Né? Essa troca de experiência. É a minha contribuição para a terra que me viu nascer. Né? E quando eu falo demais, e tenho o hábito de falar mesmo, sou professor, mas pegando nesse microfone eu encerro a minha fala com uma menção de devido respeito a uma pessoa que me permitiu pegar no microfone pela primeira vez. Hoje eu dou várias entrevistas, vocês entrar aí em alguns canais, vão ver algumas entrevistas minhas. Mas em Capelinha, com 13, 14 anos de idade, quando eu era engraxate, quem me oportunizou a primeira fala no microfone para informar a hora certa, que Deus o tem em bom lugar, foi talvez dentre os 5 homens mais inteligentes que eu conheci, chamava-se João Pimenta, tá? Juntamente com o doutor Fabiano, foi 2 pessoas, pela ausência do meu pai, né? 2 pessoas que me ajudou muito nessa formação de ir em busca dos meus objetivos. Então eu dedico essa entrevista aqui ao João Pimenta, né? Que era o jornalista do Língua da Tarde, num jornalzinho mimeografado que eu entregava debaixo das portas às 5 da manhã. Então a comunicação é tudo e parabéns por vocês. A responsabilidade de vocês é muito grande para mudar, né, a qualidade de vida de Capelinha e de região. Um abraço e fique com Deus. E desculpe se eu falei alguma besteira aí, mas é meu jeitão de ser. Tá? Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Um abraço para minha mãe, com certeza vai querer ouvir essa entrevista. Com certeza. Pra dona Abraço, Carina dona Macedo, Corina. faz 94 anos agora, dia 11. Né? Domingo a gente vai estar à missa com ela e depois nós voltamos à nossa realidade. A minha esposa coleta sangue dela lá e a prosa sempre rinde, né? A minha mãe foi professora na zona rural há 70 anos atrás. Imagina o que é ensinar a ler e escrever a um capeliense,
há 75 anos atrás, no Ribeirão da Prata. Uhum. Né? Então, eu acho que ela é um exemplo de mulher, não só para nossos filhos, mas para mim é uma cidadã de referência para Capelinho, uma mulher de referência. E meu abraço às mulheres, porque eu gosto muito de trabalhar com as mulheres produtoras rurais do Paraná, que elas me dão muitas aulas de ensinamento. Fique com Deus, um beijo para todo mundo, obrigado ao Luiz que está nos auxiliando aqui. E você, pela atitude, que Deus abençoe a sua família Amém. e todas as famílias. Amém. Falei com o professor Luiz Gonzaga, aqui no Tarde Legal. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Rádio Aranãs.